Jacarandá a gente faz estudo do meio para a gente poder ter um tema central no ano em que a gente vai estudar de forma mais aprofundada. Então a gente vai para lá para observar algum aspecto do lugar em que a gente foi visitar e daí a gente, depois em sala, a gente poder estudar esse aspecto melhor. E além disso tem uma seleção por área de estudo, a cada 3 anos tem uma viagem sobre a área, então vai alternando entre ciências humanas, as ciências exatas e as linguagens. E apesar disso, acabam sendo feitos trabalhos de todas as áreas. Se a gente pensava em sustentabilidade e que esse termo fosse expandido, fosse estourado para sair da história da discussão do ambiente e fosse para essas outras discussões todas, o Vale do Paraíba se apresentava um pouco como essa possibilidade. Era um espaço que nos oferecia, uma região muito pequena, muitas possibilidades de, talvez não grandes respostas, mas de excelentes perguntas. Embora os alunos aqui, eles tenham a possibilidade de participar dos laboratórios, né? Então nós temos as aulas experimentais, não temos só as aulas expositivas. É diferente quando a gente apresenta para esse aluno um universo que é o da indústria química, por exemplo, como o que a gente viu em Volta Redonda lá na CSN. Quando você fala de indústria, quando fala de química, e fala que a química está em tudo e tudo mais, parece muito amplo e muito fora da nossa realidade. Mas quando você vai na CSN e vê eles fabricando aço, é totalmente diferente, porque você enxerga de verdade a aplicação do que você vê na sala na vida real. Eu quero fazer alguma coisa relacionada à química, essas coisas. E como a gente foi na CSN e na TecView, são indústrias que têm relação assim, com a química, mais utilizada na prática, eu vi o que era realmente a indústria e vi que era realmente isso que eu queria fazer. Por exemplo, em Volta Redonda, a gente não se ateve simplesmente à questão da siderúrgica, mas aos processos químicos da siderúrgica, mas a gente também foi buscar ali respostas sobre as questões humanas da cidade e de uma cidade que a gente sabe que sobrevive graças a essa siderúrgica. A gente não entenderia muito bem a relação da cidade com a CSN, por exemplo, se a gente não fosse para lá, se a gente não visitasse a indústria, se a gente não falasse com as pessoas da cidade. Então é um aprendizado diferente. A gente foi visitar a fábrica da TecView, né, que é uma indústria de filtros automotivos e de ar-condicionado, enfim. E lá a gente viu muito, não um ambiente insalubre de trabalho, mas a gente lembrou muito daquele filme Tempos Modernos, do Chaplin. A gente viu mesmo uma linha de produção ali e a gente conseguiu de perto ver as pessoas trabalhando. Não tem como falar de química se eu não pensar na geografia, não tem como falar da geografia se eu não pensar em bio, não tem como pensar na química se eu não pensar na física, e não tem como entender por que a cidade sobrevive se não entender ali se a gente não fizer um levantamento estatístico, matemático daquilo que está acontecendo, e entender historicamente como que se deu a formação da cidade, em que condições que essa cidade ela foi criada, né? Se a gente não integra essas informações, a gente não consegue entender de uma forma global ali o trabalho que a gente realizou. O aprender extrapola o limite do muro da escola. Ele vai muito além. E essa aprendizagem o tempo inteiro se dá de forma coletiva.